Seguindo, então, para a balística de ferimentos, nós tivemos, né, o autor Fackler, que já nos deixou, mas deixou uma grande contribuição para o entendimento balístico, para o entendimento do ferimento balístico. E segundo ele, ele dizia que a tentativa de ensinar fórmulas de balísticas de feridas, né, ou usar tabelas, né, com a velocidade do projétil e energia cinética, eram contraproducente ao ensinamento. Ele tinha o entendimento que o reconhecimento da interação do projétil com o tecido, eu vou chamar de sistema biológico, tá? Então, vale para humano, vale para não humano. Então, há uma interação entre o projétil, que é uma coisa pequenininha, que causa realmente grandes danos. A gente pegar botar um do lado do outro, o ferimento que uma arma branca faz, o ferimento que um projétil de arma de fogo faz, são, são mecanismos que se entrelaçam no seu, na sua fisiologia, mas que a arma de fogo, por natureza, ela é muito mais destrutiva. Então, esse autor, o Martin Fackler, ele dizia que precisávamos entender como uma ruptura de colisão mecânica e compreender como o tecido rompido, que o tecido era rompido. A gente vai ver que ele traz dois mecanismos básicos, isso não foi ele que cunhou, né? Da cavidade temporária e da cavidade permanente e da cavitação temporária. Então, ele acredita nisso, que aquilo ali não há uma. Ele entende que não é apenas energia sendo transmitida, ele entende que o que mais é importante são os perfis de como essa interação acontece. Então, ele falava dos perfis, né, que ilustram o quanto aí do esmagamento, o estiramento, a gente vai ver que cada mecanismo desse está presente em uma, em uma, em uma dada fase do ferimento, né, e que quando eles acontecem, né, com a penetração e a profundidade, dependendo de qual órgão, né, qual mecanismo, qual estrutura foi lesada, nós vamos ter aí um entendimento do porquê que o mecanismo, né, de um ferimento em detrimento a outro, ele é mais presente. Então, ele, resumindo, ele botava que porque as armas de fogo provocavam os ferimentos baseados na interação do projétil com o tecido, a ruptura mecânica que levava a esmagamento e estiramento. E ele, então, colocava que o reconhecimento dessa interação evitaria a perpetuação de erros passados. Né? Por quê? Porque antes da fase dele, os autores falavam algumas coisas que vieram a cair por terra, né? Este é o Martin Fackler, mais adiante a gente vai falar um pouquinho dele, falar um pouquinho da história dele e do legado que ele deixou. Hoje, talvez aí os autores mais, né, que deixaram aí os legados seja o Martin Fackler e o de Maio. O Martin Fackler, ele sempre olhando do ponto de vista da interação, no sentido de aperfeiçoamento das armas e do tratamento das feridas. Já o de Maio, ele, as contribuições dele são muito mais aí para a causa forense do que então para para impedir, né, a melhoria dos, dos armamentos. Então nós vamos trilhar essas avenidas para entregar o conhecimento. Vou falar uma introdução hoje, né, um pouquinho da história, um pouquinho de como houve o avanço dos estudos experimentais, o entendimento desde aquelas experiências lá com animais vivos, o que hoje é proibido, até o entendimento ali com softwares bem avançados, que hoje
imitam, ou pelo menos eles conseguem, simular muito próximo à realidade o ferimento balístico. Depois a gente vai então estudar a interação dos projéteis e do meio. Vamos falar um pouquinho de conceito físico, vamos falar um pouquinho de conceito fisiológico, um pouquinho de fisiologia humana, um pouquinho de anatomia humana e, a seguir, um pouco dos mecanismos de injúria, aqueles que a gente acabou de falar, o alongamento e o estiramento, como cada um vai contribuir na formação da cavidade permanente e da cavitação temporária. Depois passamos então para os elementos da balística, sempre com foco no trajeto. Vamos falar dos efeitos primários e efeitos secundários dos projéteis. Vamos fazer um estudo sistemático de ferimentos através das regiões ou de sistemas específicos. O que que o ferimento na cabeça, ele tem um tipo de comportamento, ele tem um tipo de efeito. O que que o ferimento na musculatura tem um outro tipo de efeito. Qual é o que tem mais interação para quando a gente pensar lá na incapacitação, que é uma aula curtinha, mas é uma aula que dá uma visão sistêmica como se fosse um resumo de tudo que a gente falou. Também vamos falar um pouquinho do ferimento do projétil de alta velocidade com o de baixa velocidade. Lembrando que velocidade aqui entenda-se como energia também, tá? Eu sei que a gente vai ter ali os ferimentos de alta energia e de baixa energia, nem sempre eles acompanham a velocidade, mas quando a gente falar em alta velocidade, em teoria, tá? Ou pelo menos analogamente, eu estou falando de alta energia. Depois vamos falar um pouquinho dos elementos balísticos, né? Elementos forenses balísticos, o que o legista leva em consideração para dizer que um ferimento ou um disparo ele foi feito a curta distância ou a longa distância, se houve um ferimento encostado, se o projétil, qual o comportamento do projétil dentro do organismo, como que a gente consegue saber qual foi o mecanismo ou o ferimento que mal contribuiu para o efeito final do ferimento, né? E isso aí nós vamos vincular com todas as outras etapas. E por último, a gente vai falar um pouquinho da incapacitação. A incapacitação imediata, a rápida e a tardia. Como que todos esses elementos que a gente falou sobre, eles vão estar agindo, interagindo para causar a chamada incapacitação. E, atualmente, quais são os entendimentos do que provoca uma incapacitação mais rápida? Tivemos há alguns anos a questão do stopping power, nós vamos trazer um pouquinho para falar sobre isso, né? E hoje a maior das, da, do, o maior aceitamento dos autores é a questão do agrupamento. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um a seu tempo, para que a gente entregue, então, um conteúdo e um entendimento, uma construção de um raciocínio até o final, né, da nossa disciplina, que vai acontecer ali lá para o final, lá para meados de março, dia 10, se não me engano. Muito bem. Até então, nós tínhamos um princípio em conflitos, que um soldado inimigo ferido na guerra, ele precisa ser, né, ele precisa estar suficientemente capacitado para não lutar mais. E ele não seria morto, ele seria apenas usar recursos do inimigo para que se pudesse cuidar daquele ferido. Então, muito da evolução da balística, ela vem nesses princípios de como não
causar um ferimento letal, mas um ferimento que cause ali um certo consumo da, das capacidades do inimigo, não somente na reparação, ou seja, no pessoal para retirar esse ferido do campo de batalha e entregar cuidados para o soldado.